bem, está todo mundo com saúde, está todo mundo se prevenindo. Ah, maravilha, então. Não, tá, eu estou todo dia, infelizmente, tendo que sair, né, por causa das atividades fim que eu exerço, mas tá tudo bem de saúde, tanto comigo quanto a família. A família também está bem aí? Opa, que bom, Thiago, que está tudo bem. Isso é muito importante. Saúde em primeiro lugar. E aí a gente com saúde, o resto a gente consegue, né? Cada passo a passo. Então, já são 8, não, são, aqui meu computador está com horário de Brasília, já são 7h10. Deixa eu ver quantos tem logado. A Evelyn também se logou agora, tá? Vocês três. Então, como a Evelyn está, o Thiago também se conectou, eu quero dar o feedback de que está pendente ainda a devolutiva do trabalhinho. Não fique preocupado com questão de nota, porque contabilidade é assim, quando a gente entende, a gente consegue executar todos os passo a passo. Quando a gente não entende, a gente não faz nada. Então, a contabilidade é uma ciência exata. Então, o que eu posso explicar para vocês? Na contabilidade, quando você começa a fazer o passo a passo, tá certo ou tá errado? Desculpa, Porque professor, tá pendente o quê? a devolutiva do trabalho, eu fiquei na última aula de montar no PowerPoint e enviar para vocês poderem se basear para ter o aprendizado. Então, eu estava inicialmente conversando com o Luan, quando ele foi o primeiro a estar conectado, e aí eu falei que eu não finalizei ainda, porque eu quero estar fazendo estilo como nós fizemos no exercício, para ter um entendimento claro, que é o quê? Deixa eu só mostrar para você o que eu estava explanando. Eu quero deixar nesse estilo de lançamento, para vocês entenderem em que momento foi baixado, foi pago, entrou de novo o dinheiro, saiu do caixa. E aqui no final eu vou acrescentar que nesses razões contábeis do exercício não tem saldo, eu vou deixar saldo, que esse saldo que vão para o balanço. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara, o passo a passo para esse exercício, mesmo que não vá ter ninguém que tirou 10, só um exemplo, que não fique só por um exercício valioso por nota, sirva para a gente ter o aprendizado contínuo em cima dele. A gente vai dissecar bastante ele, porque na aula de hoje a gente vai falar as termologias, os tipos de situações conceituais. E eu vou reforçar isso porque, assim, na contabilidade, toda vez que vocês, futuros administradores, estiverem trabalhando em cima de qualquer resultado financeiro ou contábil, vocês possam ter aquela convicção das ferramentas que vocês vão ser abordados a analisarem ou entenderem, que é o balanço e o DRE. Todos os outras nomenclaturas que vierem vão ser acessórios, mas o que vocês vão precisar se basear bastante nisso. E eu estou tendo esse detalhamento de fazer um ensinamento a vocês para vocês se sentirem seguros e não precisarem da seguinte situação. Olha, está tendo na empresa onde eu estou trabalhando umas informações e eu não consigo interpretar. Eu quero que você esteja essa segurança. Eu fico despreocupado com isso porque pelos slides das aulas que nós montamos a apresentar a você e compartilhar esse conhecimento, eu tenho certeza que daqui mais 3 semanas vocês vão estar craque fazendo isso daí, coisa rápida. Porque sempre vocês, depois que entenderem essas conceituações, eu vou sugerir, né, trabalharem no Excel, porque depois que vocês formulam, colocam no Excel, 2, 3 modificações, você já tem resultados contábeis. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando em conjunto com vocês. Eu vou compartilhar aqui o arquivo
o arquivo das terminologias, né, para a aula de hoje, a aula 5. Você está bem, Evelyn? Está tudo certinho com você? Deixa eu ver se vai responder alguém no chat. Podemos iniciar a aula às 19h11? Fico à espera de vocês me responderem aí no chat ou... Ah, legal, ó. Tiago, Evelyn, estão por aí ainda? Tiago, ok. A Evelyn, eu acho que não deve estar. Ok. Então, vamos lá. A gente vai ter o conteúdo programático das aulas, etapas na indústria, no comércio, custos e despesas. É muito importante a gente fazer essa introdução para vocês perceberem. E aí eu quero fazer o link no cotidiano de vocês. Luan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você atualmente está no mercado de trabalho, você e o Thiago? Sim ou não? Tá. Você já estagiou alguma coisa? Ah, o Thiago tá. Tá. Thiago, qual é a área? Indústria, comércio ou área de serviço? Que você tem conhecimento. Ah, legal. Thiago é indústria. O Luan, eu vou dar uns exemplos e entender legal para ele ter segurança em cima disso daí. Então, vamos iniciar. A Evelyn, eu acho que ainda não está conosco, né? Deve estar fora por enquanto, mas vamos lá. Eu vou minimizar aqui o chat agora para me olhar os slides, se eu não consigo olhar os slides completos. Mas vamos lá. O que são essas termologias, tá? A gente vai fazer aqui um fluxo de processo só para vocês entenderem a etapa entre a compra e a venda de mercadoria. Quando você compra mercadorias, vocês lembram que tudo entra no estoque, lá no ativo circulante? Aqui, ó. Compro mercadoria e vou deixar registrada lá no estoque. Ah, maravilha, Evelyn. Então, você atua atualmente no mercado de trabalho, em alguma área? Área de serviço, área de comércio, ou ainda não está atuando na área de trabalho, Evelyn? Bom, deixa ela responder aí. Então, explicando para vocês, tá? Que essas etapas de compra e venda de mercadoria, maravilha, maravilha, área de compras, né? Então, vai ficar legal os exemplos que eu vou tentar colocar na parte prática para vocês entenderem e contribuir 100% para o Luan ali, de uma maneira bem clara. Então, quando a gente vai pensar em adquirir uma mercadoria para insumos na indústria, que é a matéria-prima, ou para me comprar a mercadoria e posteriormente eu revender, eu tenho logo que pensar no meu balanço patrimonial, de que maneira eu vou registrar. Porque o balanço, não esqueçam, é a fotografia, é o retrato da identidade do que ela tem de bens e direitos no ativo e no passivo as suas obrigações. Vocês lembram ainda disso? Então, nesse fluxo de processo aqui que a gente coloca do balanço patrimonial, olha lá, se eu compro mercadoria, independente do que seja essa mercadoria, eu tenho que registrar no meu estoque. Porque, olha lá, quando vocês vão numa feira ou no supermercado, vocês têm R$100. Vocês compram várias mercadorias e voltam para casa sem nenhum centavo. Se vocês tiverem que registrar isso, o que vocês vão afirmar? Olha, eu gastei R$100, não é verdade? Sim ou não? Escrevam aí, eu respondo. Eu gastei R$100, porque a gente vai entrar nessas nomenclaturas. Enquanto vocês não comerem os produtos que vocês compraram na feira ou no supermercado, não se tornou custo e nem despesa. Então, quando vocês compraram a mercadoria,
vem nos pacotes, né, plástico, sacolas, e vocês colocam no armazenamento, que são estoque, que é na geladeira, no freezer ou ali na despensa da casa. Tudo ficou no estoque de vocês. A partir do momento que vai dando a fome em vocês, o que vai ocorrendo? Eu vou lá na geladeira, pego um dos itens que eu comprei e começo a tomar. A partir desse momento que você toma, acontece o quê? Gera uma despesa ou um custo. Aí sim, começa a visualizar a transformação do que vocês compraram. Então, no nosso balanço patrimonial na empresa, se eu compro uma mercadoria, o que vai ocorrer? Eu tenho que registrar isso lá no meu ativo em estoque. E aí, quando eu falo, olha, eu comprei R$ 100 de mercadoria, cadê esse dinheiro que saiu do banco ou do caixa? Eu olho lá na minha conta de estoque e falo, tá aqui, R$ 100. Então, saiu dinheiro do banco, um crédito, e entrou a mercadoria desses R$ 100 transformada como um débito. Está lá. Nesse momento, essa mercadoria eu comprei para mim ganhar dinheiro. Eu penso em revender ela. Então, quando eu vou revender, pensar em vender, eu já tenho que começar a visualizar uma outra situação. A demonstração do resultado do exercício. Poxa, Sérgio, por que eu tenho que, nessa tua historinha que você está contando, pensar no DRE, na demonstração do resultado do exercício? Porque na demonstração do resultado do exercício, a gente vai estar trabalhando com receitas e despesas. A diferença entre elas e os impostos será o lucro que o acionista ou o empresário vai ter. Então, toda vez que vocês pensarem em comprar algo, vocês vão registrar isso no balanço patrimonial. Toda vez que vocês pensarem em vender algo, vocês vão registrar isso no DRE. Está claro para vocês essa inicial premissa entre as etapas de compra de uma mercadoria e a venda? Sim? Sumiram? Não estão aí mais? Beleza, Luan. Beleza, Tiago. Não, o DRE, ele é assim, tá, Luan? Ele não fica aqui do lado. Aqui é só uma visualização de apresentação processual para poder te informar como vai seguir o fluxo. A demonstração do resultado do exercício é uma ferramenta da contabilidade, onde a gente apura o resultado. Por quê? Eu vou contabilizar tudo que eu vendi e vou contabilizar tudo que eu gastei e transformei em custos e despesas. A diferença disso é meu lucro. Esse lucro, não sei se você lembra, lá no balanço patrimonial, no patrimônio líquido, tem uma conta de lucro ou prejuízo. Você lembra disso? E é ali que eu registro o que sobra a cada mês, se é lucro ou prejuízo que a empresa está dando. Então, aos poucos, quando a gente for fazer o lançamento contábil, vai clarear, a luz acende, não vai ficar sempre escura não aí com vocês, vai acender. Mas eu preciso estar explicando esse passo a passo porque a gente tem que perceber a seguinte premissa. É muito difícil, em cursos contábeis, você conseguir visualizar esse passo a passo, porque como eles são área técnica, né? Então é passado isso muito rápido. Eu estou demonstrando isso nesse fluxo. Por que é importante isso? Porque eu estou trabalhando na área de comércio. No comércio funciona dessa maneira. Se eu compro uma mercadoria e depois vou revender, é esse passo a passo que eu vou ter que identificar na minha contabilidade. Registro a compra no meu ativo, credito o meu fornecedor porque eu vou comprar a prazo, dificilmente eu vou comprar isso à vista, mas se eu comprar à vista, vou ter que registrar o fornecedor para dizer que eu comprei de tal fornecedor e paguei à vista, tá? Depois disso que eu fiz esse registro, é balanço patrimonial. Tá lá todo bonitinho, saiu o dinheiro do banco, tá no meu estoque. Quando eu começar a pensar em vender, eu já vou pensar em DRE, demonstração do resultado. Então, eu vou ter receita de vendas, aí está bem aqui, menos CMV.
Aí tem lucro bruto, despesas e lucro líquido. Agora, eu quero perguntar de vocês. Vocês sabem o que é CMV? Não. CMV nada mais é isso. Perfeito. Perfeito, Lão. É o custo da mercadoria vendida. Tá bem aqui, ó. Se você comprou a mercadoria, não esqueça que na hora que você for revender ela, ela vai ter um custo. Ela não saiu de graça para você. Então, o que a gente depois vai começar a perceber? Que para me comprar alguma coisa e revender, eu tenho que vender sempre acima do valor que eu comprei. Concordam comigo? Se eu vender igual ou vender abaixo, eu não vou conseguir ter lucro nenhum. E toda operação de venda requer despesa. Professor, então era isso que tinha lá no nossa PU. Como? Na nossa Isso. PU que tinha. Pois é, eu não tinha visto ainda, agora que eu tô impressionada. Tá. Só que ali, a única situação que tinha do exercício quanto a isso daqui era a contabilização. A contabilização, não esqueça, vem para cá. O que a gente precisava sempre era o balanço patrimonial, só os razonetes, só os lançamentos que viriam para cá. Aqueles outros, como por exemplo, os impostos, o que fosse, não precisaria ir para o balanço, porque tudo isso vai para a conta de resultado e nós não utilizamos os razões contábeis, porque é aquilo especificamente que eu pedi para você. Eu pedi para você só montar o balanço. E se não me falha a memória, só era 9 contas para montar o balanço daquele exercício. Era 9 ou era 10 contas, no máximo. Todas as outras contas eram do DRE e nem se mexia. Então, esse CMV é justamente só um exemplo. Vamos dizer que a gente comprou um produto para revender por R$50 e o nosso preço de venda vai ser 100. Vamos supor que o nosso custo, né, da mercadoria vendida, é R$50. Aí sobra 50 como lucro bruto. Mas vocês lembram que para vender um produto, se tiver em shopping, tu precisa pagar muitas coisas, não precisa? Precisa pagar o vendedor, precisa pagar aluguel, energia. Vamos supor que tudo isso entre aqui e a gente vai fazer uma absorção do custo ou da despesa e vai compor R$25. Então, se eu pego, deixa eu tentar até, cadê a caneta aqui do... Deixa eu pegar a caneta, tentar pegar a caneta aqui do... Espero que eu consiga. Do slide. Bom, é porque eu ia colocar aqui, desenhado 100, custo da mercadoria vendida 50, despesa 25, lucro líquido R$25. Então, sempre com esse objetivo. Eu só estou colocando isso porque tudo isso a gente contabiliza. Só que a importância dessa etapa é para você entender que quando tu compra uma mercadoria e vende, tu está trabalhando com a área comercial, a área de varejo, tá? Ou atacado, não importa. Porque a contabilidade, conforme for a segmentação, ela vai fazer suas modificações. E depois eu vou mostrar para vocês, ó. Agora, eu vou mostrar uma etapa entre compra de matéria-prima e venda de produtos. Olha como vai diferenciar o fluxo. No fluxo da etapa de comprar uma mercadoria e revender, é só comprar a mercadoria, registrar em estoque e fazer o DRE. Já quando eu tenho que comprar um insumo para a indústria, que é o caso do Tiago, eu vou comprar um insumo, né? Uma matéria-prima, porque quando a gente fala matéria-prima, é insumo, a gente precisa transformar ela para um bem final. Então, olha o que vai ocorrer. Eu compro a matéria-prima,
Registro lá no meu arquivo circulante estoque de matéria-prima. Por que eu tenho que registrar em estoque de matéria-prima? Para saber que esse produto não é produto finalizado, que no inglês fala finished goods, mas no nosso português, produtos acabados. Tá? O que são produtos acabados? São produtos prontos para vender. Mas, como a gente ainda está comprando a matéria-prima, um insumo, para ainda transformar essa matéria-prima em um produto, o que ocorre? Registro lá em estoque de matéria-prima. Essa matéria-prima vai para a produção, que depois de produzido, transforma-se num produto final. Esse produto final, ele vai ter que ser registrado depois em estoque de produtos finais, para você poder saber qual é o produto, a quantidade de produto que você tem disponível para a venda, ou qual é a quantidade de estoque de matéria-prima que você ainda tem para produzir novos produtos. Então, olha um pouco mais já de complexidade. Já começou, olha, uma complexidade maior. Mas o que eu posso afirmar quanto a isso? Eu só estou contando a historinha que acontece no dia a dia de vocês. Eu imagino que vocês já sabem isso em qualquer outro disciplina ou no dia a dia de vocês. Vocês entendem que para me transformar uma matéria-prima, eu tenho que produzir algo. Eu posso afirmar que a gente tem um polo industrial aqui que transforma justamente várias matérias-primas em um produto final. E na nossa contabilidade, do que nós estamos tendo esse aprendizado, não esqueçam, toda essa compra de matéria-prima, toda a elaboração desse produto final, a gente vai registrar no nosso ativo circulante, no nosso balanço patrimonial. Já todas as despesas e custos de produção, a gente vai registrar aqui no nosso DRE. O que muda em nomenclatura, tá, de terminologias entre o DRE de Fabril ou um DRE do comércio? Se vocês forem observar, na área comercial, o que era a sigla? CMV. Na área industrial, CPV. Você relembra ainda o que significa o CMV? O que é o CMV? Vocês lembram? Custo da mercadoria vendida. E o que é o CPV? Custo beleza, Luan. Então, o que é o CPV? Custo do produto vendido, que está aqui, que é justamente como é que a gente vai diferenciar tecnicamente, caso isso ocorra, alguém perguntar para vocês no futuro? Por que eu tenho essas siglas de CMV e CPV? Quando vocês olham o CMV, a gente já está afirmando que é o custo da mercadoria vendida. Opa, isso daí a gente está comprando para revender. E quando é CPV? Opa, é o custo do produto vendido. Então, eu estou fabricando para mim poder vender. Despesas continuam e o lucro líquido. Então, vão ser sempre essas visualizações, tá? E aí, o que mais que eu vou mostrar para vocês? Na indústria, o custo dos produtos vendidos é o CPV, o estoque de produtos em elaboração, vamos ter estoque de produtos acabados ou prontos, que é isso que é o produto final que eu comento, e estoque de insumos, matérias-primas, matérias de embalagem, vamos ter almoxarifado, entre outros. O que eu quero identificar para vocês aqui em produtos em elaboração que eu não tinha comentado antes? É a seguinte situação. Por que, Sérgio, que tem produtos em elaboração? Vamos supor que eu esteja montando um produto e a empresa onde eu trabalho,
ela não tem 3 turnos, 24 horas. Então, quando der 5 horas da tarde, a produção para e todo mundo vai para casa. E quando for 7 horas da manhã do dia seguinte, todo mundo volta para a empresa e continua a atividade. Então, todo esse estoque que fica parado na linha de produção, ele será reconhecido como produtos em elaborações, tá? Então, era só para vocês terem esse entendimento como funciona na realidade dentro das indústrias essa questão de produtos em elaboração. Qual é a conceituação? E no comércio, Sérgio? Aí a gente tem aqui o custo das mercadorias vendidas, o CMV. E aqui a gente viu o CPV. A gente tem os estoques de mercadorias, o estoque de bens não destinados à revenda, como materiais de consumo. Isso daqui foi bem legal para me relembrar, que sempre é importante ter esses pontos, porque é tanto detalhezinho que a gente tem que estar olhando também no slide para relembrar. Quando eles falam assim, são estoques de bens não destinados também à revenda. Por quê? Quando a gente está trabalhando na área do comércio, a gente compra as mercadorias para revender. Só que tem algumas mercadorias, alguns itens que vocês compram que não vai revender, que é o quê? Materiais de consumo, material de limpeza, material de escritório, que vocês uso e consumo, vocês vão estar utilizando para a operação da atividade fim, tá? Então, esse é o overview de terminologias, tá? E agora, a gente vai falar de uma área que hoje no país é o carro-chefe, tá? Que é a área de prestação de serviço. Só encher aqui meu copo com água. Então, quando a gente for falar também em nomenclaturas, a gente vai falar na área de serviço que nós vamos ter o CSV. O que é esse CSV? O custo dos serviços vendidos. A gente vai ter o estoque de serviços em andamento e o custo de materiais adquiridos e não incorporados a serviços em andamento. Custo de serviço. Então, tudo isso a gente vai começar a ter essa discussão, porque na prestação de serviço, a gente sabe que serviços eles são intangíveis, diferente dos produtos que são tangíveis. E para o entendimento dos senhores, os estoques de serviços em andamento são nada mais que os materiais necessários para você poder prestar serviços. Que é o quê? Só um exemplo, eu estou panfletando, né? Estou prestando um serviço de alimentação. Todo aquele material que eu estou utilizando para prestar esse serviço, né, eu posso informar que está no meu estoque em andamento, porque a partir do momento da preparação da alimentação e a venda, esse estoque em andamento já não vai mais existir. E o custo de materiais adquiridos e não incorporados a serviços em andamento, que a gente vai falar que custo de serviço, depois a gente vai detalhar bem mais sobre isso daí. E vamos para outras terminologias. Mas antes de entrar em custo, quero perguntar para vocês. Está claro essa divisão que eu fiz para vocês com a questão na indústria, no comércio e na área de prestação de serviço, as terminologias da contabilidade? Me escrevam aí sim ou não. Se não, eu repito. Em cima desses 2 fluxos que eu apresentei e mais a questão da prestação de serviço. A comercial foi a mais clara, né? Porque também ela é mais simples, que tu não precisa produzir. Então, deixa eu só recapitular para a gente poder avançar. Por que a comercial é mais simples? Porque é aquele do nosso dia a dia. Tu pode pegar qualquer produto, né? Vamos pegar hoje. Vocês lembram que vocês não estão saindo, né? Que estão de quarentena e eu vivo saindo, estou indo na rua.
E assim, vocês lembram que há 20 dias no máximo atrás estava em falta máscara? Máscara não tinha encanto nenhum e álcool gel, correto? Hoje em dia, se você não deve sair, né? Você não deve sair, mas se você sai e vai em qualquer canto, as pessoas estão se facilitando, né, a se contaminar, mas está um comércio de venda de máscara absurdo. E o que eu quero dar exemplo quanto a essa questão de máscara? É um produto que as pessoas estão fabricando, tá? Indústria, estão fabricando para revender. Só que, olhando o empresário que está fabricando, a costureira, a gente vai afirmar que é uma indústria? Vamos dizer que sim, só para exemplificar isso daqui, que sim. Ela está fabricando e quando ela vai vender em grande escala para alguém, ela vai vender um preço baixo, tá? Que ela possa vender em grande quantidade. Vamos supor que essa máscara ela venda a R$1. Quando ela faz isso, ela está trabalhando nessa passo a passo aqui, que eu estou falando das terminologias. Ela está falando de indústria. Então, ela compra a matéria-prima, ela vai lá para a máquina de costura dela, ela faz a transformação dessa matéria-prima em uma máscara e transforma em um produto acabado. Depois ela sai dali e entrega para alguém na área do comércio. Essa pessoa da área do comércio comprou de R$1. E aí está fazendo o quê? Vendendo lá no centro da cidade, nas esquinas, por R$2. Então, ela pegou a mercadoria, colocou uma margem de ganho financeiro que está vendendo R$2. Então, quem fabricou está ganhando, quem está vendendo no comércio está ganhando. Essas, por serem questões tangíveis, é uma simplicidade para entendimento. Espero eu. Ficou mais claro agora? Ah, legal, Luan, legal. Já serviço, como é uma particularidade de intangibilidade, você não consegue apalpar um serviço se você não fotografar. Quando eu falo assim, fotografar, não é tirar uma foto apenas, é registrar ele através de um fluxograma, ou atestar se está ok. Depois você não consegue elaborar dizendo se estava bom ou ruim. Um dos exemplos muito claros que eu gosto de falar sobre prestação de serviço é a aula que nós, professores, disponibilizamos. A gente pode ministrar aula durante horas e horas para uma turma, mas a partir do momento que a gente vira a chave, sai dessa turma, vai para outra, a gente pode falar do mesmo assunto, mas não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma didática, não vai ser as mesmas exemplificações, pelo fato que cada turma existe uma personalidade de conhecimento. Então, a gente vai ter que ir moldando isso, igual com vocês. Estão os três aqui, e eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei, quem é das áreas? Aí o Thiago falou que é da indústria. O Luan falou que ainda não está ainda alocado no mercado de trabalho. E eu comecei a colocar exemplos que possam contribuir a cada um de vocês três. Então, para a área de serviço, a questão da intangibilidade influencia para essa prestação. Só que o que eu preciso fazer é a visualização contábil desses custos. Por quê? Eu tenho que sempre agregar, não esqueçam, eu tenho que sempre agregar qualquer tipo de material que eu vou utilizar para a prestação deste serviço. Como é que eu faço, Sérgio, esse aprendizado? Só a gente levar para o lado
que a gente tenta todo dia entender e aprender. Estamos na quarentena, a gente não pode mais sair. Legal. Mas relembrem, quando podiam sair? Iam numa lanchonete. Ali tem uma prestação de serviço. Eu gosto de ir em tal lugar porque o atendimento é maravilhoso. É uma prestação de serviço. A qualidade do sanduíche, nossa, é assim. Então, tudo isso está envolvendo a prestação de serviço. E aí, onde que eu chamo a atenção para a contabilidade? É só a maneira que a gente vai registrar isso. Todo o material que vai agregar esse serviço, a gente tem que entender que temos que contabilizar e deixar visual ali no estoque. Porque vai sair dinheiro do caixa. Tu precisa comprar numa lanchonete. Para você vender um sanduíche e prestar um bom atendimento, você tem N fatores. Desde a caneta você precisa, ou quando é tecnológico, equipamentos tecnológicos para fazer anotações dos pedidos. Tudo isso são materiais e dispositivos que agregam à prestação de serviço o valor que vai estar agregado. Tá bom? Então, isso é o que eu consegui passar a vocês. Agora, deixa eu ver, tem mais colegas aqui, tem o Jamison, tem o Matheus, né? Bem-vindos, agora que eu prestei atenção em vocês. Vamos falar um pouco, que isso aqui é muito legal, é muito importante, tá? E eu queria aproveitar ainda a aula o tempo que nós temos, esses 18, 17 minutos, para a gente ter essa terminologia em custo. O que sempre eu falo para todos? Toda vez que eu não tenho conhecimento 100% de classificação contábil, eu não sei o que é custo de despesa, fala que é gasto, tá? Mas gasto, eu vou explicar para vocês a diferenciação de gasto, perda, custo, desembolso, investimento em despesa. Mas, se eu coloco um S aqui no gasto, vai ficar gastos, envolve custo e despesa, tá, pessoal? Perda, investimento e desembolso. Então, a gente vai estar trabalhando essas terminologias conceituais. O que é gasto? É um sacrifício financeiro que a empresa tem que arcar para a obtenção de um bem ou serviço, representando, né, por entrega ou promessa de entrega de ativo. Normalmente, dinheiro. Conceito extremamente amplo. Aí vai N situação. Toda vez que eu ouvir a terminologia de gasto, lembre-se, é um sacrifício financeiro. Já vai gastar, né? Não é assim que vocês comentam? Então, toda vez que vocês, no dia a dia, visualizam, escutam o colega falar, pô, já vai gastar, nada mais que já sabe que vai fazer um sacrifício financeiro. Essa é a conceituação que a gente vai estar observando que dentro das empresas, para obter a prestação de um serviço ou aquisição de um bem, você precisa ter esse sacrifício de dinheiro que vai ser chamado de gasto. Exemplo, gastos com mão de obra, gasto com aquisição de mercadorias para revenda, gasto com aquisição de máquinas e equipamentos. Por que a gente fala que é gasto, gente? Não é custo quando eu vou gastar com mão de obra. Aí vocês vão começar a refletir em conjunto comigo. Poxa, o Sérgio fica falando essas coisas, tá me confundindo mais. Mas não é esse o objetivo, é justamente trocar esse conhecimento com você, porque a historinha que eu vou contar é o dia a dia de cada um de vocês. Então, esses gastos com mão de obra, por que eu estou falando que é gasto e não é custo? Porque quando alguém te contrata para trabalhar, ela te paga antes? Sim ou não? Você não é contratado, aí vai iniciar o trabalho hoje. Para você iniciar o trabalho hoje, alguém te paga antes ou só paga no final do mês? Como é que funciona? Me respondem aí, por favor.
Todo mundo. No meu dia a dia, até onde eu sei, é depois, né? Depois que o serviço já está feito e tudo. Aí a pessoa paga depois, né? Paga depois. Quem é que está falando aí, só para mim? É o Jamison. Ô, Jamerson, paga depois, né? Então é justamente por isso. Se você é contratado, você vai disponibilizar a prestação de seu serviço. Legal? Então você vai disponibilizar sua mão de obra. Toda vez que você vai fazer esse sacrifício financeiro, você já sabe que vai gastar, porque as empresas te contratam, você trabalha para depois te pagar. Então, quando isso ocorre, o custo para a empresa só vai ocorrer a partir do momento que ela te pagar, que ela te desembolsar recursos financeiros. Então, por isso que toda vez que a gente for falar, é um gasto com mão de obra, não é um custo com mão de obra. Custo com mão de obra é quando já ocorreu o pagamento. Quando já foi lá disponibilizado a mão de obra em si para aquele evento. Agora, quando a gente for analisar gasto, é a expressão que a gente vai colocar, eu vou contratar alguém para trabalhar aqui em tal posto, em tal função. Então, eu já sei que eu vou gastar esse salário. Professor? Pois não? E no caso, assim, de um serviço, sem ser contratado, né? Fazer um serviço e a pessoa pede, às vezes, tantos por cento do valor adiantado para depois receber no final. Você está desembolsando. Eu vou desembolsar 50% para ele fazer o serviço, mas ainda nesse momento ainda não se tornou custo. Só vai se tornar um custo ou uma despesa quando essa execução do serviço for finalizada. Nesse momento, desembolsou. Essa pergunta que você me fez. Mas, Sérgio, por que tem que ter isso? É porque são terminologias diferenciadas. Que, como você já me comentou, o cara está me pedindo 50%. Não é isso? Se é 50%, eu vou desembolsar para ele dinheiro. Mas o serviço ainda não foi elaborado. É igual quando eu compro a matéria-prima para ser produzida. Eu vou desembolsar dinheiro para comprar ela. Ela só vai se tornar um gasto, ou um custo, ou uma despesa, depois de ela ser fabricada, elaborada, transformada. Aí sim vai transformar-se em uma despesa. Tá bom? Mais outra dúvida? É a mesma situação aqui, ó, gasto com aquisição de mercadoria para revenda. Eu vou lá, ligo para o Luan. Luan, manda aí esse tua mercadoria aí, mas eu vou te pagar daqui a 30 dias, meu. Então, eu já estou me comprometendo que eu vou pagar aí daqui a 30 dias. Então, eu já tenho um gasto. É assim que as pessoas brincam no português. Tu é um gastão, porque começa a se comprometer e depois vai pagar no cartão de crédito. Só um exemplo. Então, está gastando. Aí, quando efetivo o pagamento do cartão de crédito, vai se tornar um custo ou uma despesa. Eu estou todo enrolado, eu estou cheio de despesas para pagar. Não é assim que a gente vai falando no nosso dia a dia? Então, esse nosso dia a dia eu estou trazendo apenas fazendo o link com a conceituação. E tem tudo a ver com o que a gente faz no dia a dia. Outro passo que eu coloquei, que é um ativo imobilizado. Aquisição de máquinas e equipamentos. Você comprou a máquina, está lá no teu ativo imobilizado, está instalando para produzir. Enquanto você não colocar ela para produzir e começar a fazer os pagamentos dela, é só gasto, tá? Não esqueça. Então, essas são as exemplificações para a gente enxergar e entender o que são gastos. Deixa eu ver o que vem mais. Primeira situação de aquisição de mercadoria à vista. Gasto
aquisição de mercadorias e desembolso no pagamento. Então, essa é a primeira situação para a gente entender o que é o desembolso, e eu antecipei no exemplo lá, o Jamson. Segunda situação, a aquisição de mercadoria a prazo. Vamos sempre ter um gasto na aquisição da mercadoria, e o desembolso ocorrerá com o pagamento da obrigação registrada no passivo, se é a prazo, se é 30, 60, 90 e assim sucessivamente. Vamos para outro passo. O desembolso. Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço pode ocorrer junto com gasto, à vista ou depois deste, a prazo. Então, não esqueça, toda vez que você tiver que colocar dinheiro na mão de alguém, é um desembolso que você vai estar fazendo, independente se seja um bem ou um serviço. Combinado aí no entendimento? Beleza. Então, vamos lá para investimento. O que é investimento? É um gasto com bem ou serviço ativado, que é o caso lá do nosso maquinário lá, que deu o exemplo, em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. O gasto faça parte ou não do ativo da empresa. Exemplos: aquisição de imóveis e utensílios, aquisição de imóveis, aquisição de material de escritório e aquisição de máquinas e equipamentos. Tudo isso a gente faz investimentos. Por que, Sérgio, que eu tenho que fazer um investimento? Vamos lá, pegando os exemplos. Móveis e utensílios. Estou pensando em mobiliar aqui o escritório, porque não tem cadeira e mesa para as pessoas novas que vão ter que estar sentadas aqui para estar trabalhando. Então, eu preciso investir. E para fazer esse investimento, eu preciso ter recurso financeiro para depois pagar. Aquisição de imóveis. Eu imagino que o prédio está pequeno, onde nós estamos, com o nosso escritório, a gente vai precisar adquirir um imóvel maior. Então, a empresa vai fazer um investimento em cima disso. Aquisição de material de escritório. Vou precisar de comprar de cadeiras presidentes, só para a gente trabalhar em cima disso, ou equipamentos, né, para os escritórios. Aquisição de máquinas e equipamentos. Da mesma maneira, eu estou pensando em aumentar minha produtividade e capacidade. Para mim aumentar minha produtividade, eu imagino que eu preciso aumentar também minha capacidade, porque a demanda está alta lá fora e eu preciso investir nos meus maquinários para fazer a transformação dessas matérias-primas em produtos acabados em grande escala. Então, é essa a percepção de quando a gente for estar trabalhando com a terminologia de investimento. Base para entendimento de custos e despesas, tá? Isso vai ser muito importante para vocês. Perdão. Regime de caixa e regime de competência. A contabilidade, tá, gente? Ela é registrada em regime de caixa e em regime de competência. Então, eu vou explicar para vocês o que é um ou outro. Regime de caixa versus regime de competência. Regime de caixa, receitas no recebimento, despesas no pagamento. Isso ocorre muito com a nossa tributação, os impostos, né? Dependendo da gestão, é favorável porque dá um fôlego no caixa da empresa quando você paga os impostos através do regime de caixa. O que isso significa? Tu vende alguma coisa, emite a nota fiscal e você só vai registrar na contabilidade quando você receber efetivamente. Isso ocorre muito nas instituições, tá, de ensino. Porque não faria sentido eu emitir uma nota fiscal no primeiro dia útil de cada mês e vocês pagarem só mês seguinte e às vezes não pagar. Aí o que iria ocorrer? Eu utilizando o regime de registro
não de caixa. Eu tenho que recolher os impostos para o governo, mesmo se o aluno pagar ou não. Então, isso é um dos exemplos. Regime de caixa é quando eu vou registrar na minha contabilidade a partir do momento que eu recebo o que é devido. E eu registro na minha contabilidade a partir do momento que eu pago a minha despesa. Regime de competência. Deixa eu só tirar aqui que eu não estou enxergando. Tá. Só passar para cá. Regime de competência. Transferência do produto ou prestação dos serviços e despesas incorridas. Então, toda vez que eu emitir uma fatura, eu já contabilizo. Exemplo, hoje é dia 5 de maio. Eu vou emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal, independente do seu recebimento, do recebimento dela de pagamento ou não, eu já estou registrando. Então, eu vendi a prazo algo, já registro na contabilidade, por regime de competência, que é a data vigente. As despesas também, mesmo que sejam incorridas, já registro pela data de hoje. Deu para entender essa diferenciação, o que é regime de caixa e o que é regime de competência? Aguardando aí o 8h52, deixa eu ver se vocês me respondem. Estão conseguindo compreender o que é isso? Tá. Regime de competência é o regime vigente, emitiu a nota fiscal, exemplo. Vamos lá. Você vai fazer uma compra agora via iFood, sei lá o que é. Vocês vão pedir, vai chegar na casa de vocês. Normalmente, se eu pedir alguma coisa, eu quero nota fiscal, independente do que seja. E aí a nota fiscal, quando vier, ela vem com a data de hoje. Normalmente, ela é emitida em contingência. O que é contingência? É emitida num lote e fica esperando dar X horário para ser enviado esse lote para a Cefaz. E aí depois ela registra lá como uma nota fiscal eletrônica online. Ponto. O que isso quer dizer? Se a nota fiscal foi emitida hoje, eu não estou falando para vocês contabilizarem, que vocês são produto final. A empresa lá que vendeu o produto para vocês, ela vai utilizar o regime de competência. Então, todas essas vendas, ela vai registrar no dia 5, porque a contabilidade tem um princípio básico, o princípio da competência. O que é esse princípio da competência? Nada mais é que esse regime. Todas as notas fiscais têm que ser registradas na contabilidade pela data cronológica do dia. Então, o regime de competência é feito dessa maneira. O registro é feito conforme a emissão do documento. Se a nota fiscal foi emitida no dia 5, independente que eu vou fazer o lançamento contábil só dia 7, eu tenho que registrar na contabilidade dia 5, conforme documento. Se a despesa ocorreu na minha prestação de serviço, na minha venda do produto, eu registro também pela competência. Quer ver uma despesa? O cano quebrou. Eu vou ter que contratar um artífice. A conta chega para me pagar, a nota chega. O cara emite uma nota fiscal para me pagar de R$100 pela despesa. Eu vou ter que registrar essa despesa na data que emitiu a nota fiscal. Ficou mais claro? Bacana, então. Então, isso são as principais terminologias. E a gente vai
Eu sei que já vai estourar o horário, mas eu ia pedir pelo menos uns 5, 10 minutinhos, que eu queria trabalhar o custo de despesas com vocês e a gente finaliza o slide e a gente dá continuidade na próxima aula com mais calma. Beleza. Então, custo, gente. Custo sempre será um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de um bem ou serviço. E aí é aquilo. A gente vai, na próxima aula, estar trabalhando muito justinho, porque é uma situação de conceitos e interpretatividade de o que é custo e o que é despesa, mas é bem simples de vocês entenderem. Exemplo de custo. Salário de pessoas diretamente ligado a uma produção ou a prestação de serviço, que está na linha de frente. Vamos lá. Eu sou aquela pessoa que estou montando o aparelho de celular. Eu estou lá na linha de produção. Esse salário que eu vou pagar para essas pessoas é considerado custo. É a pessoa que está lá no escritório, na frente do computador, digitando. Esse salário será considerada despesa, porque não está relacionado à atividade fim do negócio. É uma atividade acessória. Então, toda vez que os salários de pessoal estiverem ligados diretamente à produção, será custos. Toda vez que os salários das pessoas estiverem ligados diretamente à área que não é a atividade fim do negócio, um exemplo, a área administrativa, será despesa. Eu já estou antecipando isso para ficar o conceito já memorizado. Matéria-prima consumida, utilizada diretamente no processo produtivo. É custo. Não tem onde correr. Porque você vai utilizar aquela matéria-prima para transformar o bem, para transformar ele num produto final. Então, isso é custo. Está ligado diretamente à produção. Combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas da fábrica. É custo. Está informando que está ligado nas máquinas da fábrica. Então, as máquinas é utilizada para quê? Para fazer a transformação. Depreciação dos equipamentos da fábrica é custo. Tudo que é relacionado diretamente à produção ou à fábrica é custo. Gasto com a manutenção da máquina é custo. Então, esses exemplos eu coloquei diretamente para custos. Agora, quais são os conceitos de custos e despesas? As despesas, deixa eu só antecipar aqui para vocês tá aqui. Depois eu volto para os outros slides. As despesas são bens e serviços consumidos no processo de geração de receita e manutenção dos negócios da empresa. As despesas estão diretamente ou indiretamente associadas à realização de receitas. Elas não vão estar ligadas, tá? Elas não vão estar ligadas à atividade fim do negócio. Vão estar sempre indiretamente. Então, exemplos de despesas: salário de pessoal de vendas ou do administrativo, que eu tinha comentado, salário do pessoal do escritório e da administração, energia elétrica consumida pelo escritório, conta telefônica do escritório e da área de vendas. Tudo isso são exemplos de despesas. Agora, se eu afirmasse salário de pessoal da fábrica, era o quê para vocês? Custo ou despesa? É custo. Custo, né? E se eu falasse assim, energia elétrica consumido pela fábrica, da área produtiva, era o quê? Acho que custo também, né? É custo. Tudo que é ligado diretamente à atividade fim do negócio, à produção, é custo.
Então, esses são os dois maiores exemplos que eu tenho, né, para diferenciar o que é custo e o que é despesa. Na próxima aula, a gente vai conversar para não confundir o relacionamento entre gasto, investimento, custo e despesa, para posteriormente a gente exemplificar, e aí a gente vai brincar aqui, ó, com esses exercícios aqui, que a gente vai classificar o que é investimento, o que é custo, o que é despesas, o que é perda e desembolso. Não pense que vocês vão ficar só aí falando para mim sim ou não, dizendo que estão entendendo, mas eu quero que vocês me respondam, porque vocês já podem treinar em casa, mas no momento que a gente treinar esses 5 aqui, eu vou fazer novas perguntas para vocês. A gente vai classificar os itens com as percepções que eu tenho para poder indagar vocês e eu ter certeza que vocês entenderam. Vamos ter a continuação, que temos mais 10 perguntas, né, para o exercício 1, e no exercício 2, aí é legal. A gente vai ter a certeza se entendemos ou não o que é custo e despesa. Por que eu estou tendo essa preocupação, tá, pessoal? Porque a parte mais difícil na hora que a gente está trabalhando a parte da demonstração do resultado do exercício é justamente essa classificação contábil entre despesa e custo. E não fique assim assustado, porque da maneira que nós vamos estar trabalhando, vai ficar muito simples de entender isso daí. Por quê? Custo, não esqueçam, tudo que está relacionado diretamente à atividade fim do negócio. Por que eu estou afirmando que é a atividade fim do negócio? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem segmentações do comércio, tem segmentações da área fabril, que é a fábrica, e temos segmentações da área de serviço. Então, eu não posso ter esse ensinamento falando assim. Tudo que é ligado à fábrica é custo. E se você estiver no comércio, como vai ser? Se você estiver na área de serviço, como vai ser? Então, a gente tem que passar a vocês de uma maneira genérica e vocês possam ter essa interpretatividade. Se fosse na área de serviço, materiais consumidos diretamente para mim prestar os serviços são essenciais. Se eu não tiver esse material, eu não consigo prestar o serviço. Então, isso é custo. Salário, né, diretamente ligado à fábrica. Custo. Salário ligado diretamente para mim poder revender o produto. Ó, já estou na segmentação de comercial. Custo. Salário do cara de vendas. Despesa. E assim sucessivamente a gente vai estar trabalhando, né, o entendimento. Comissão dos vendedores. Ah, essa comissão aí não é custo, é despesa. A gente vai entender, tá? Esse passo a passo de como vamos interpretar. Mas, Sérgio, por que eu tenho que saber isso? Porque quando a gente for para o DRE, a gente vai ter que aprender a classificar o que é custo das despesas. Por quê? Porque através desse aprendizado de classificação é que a gente vai montar o nosso preço de venda, vai verificar a margem de contribuição que esse produto pode trazer para você como dono da empresa ou acionista. Então, tem N fatores que eu quero ensinar esse passo a passo. Por que vocês têm que entender claramente a contabilidade? Porque eu não quero que no futuro próximo vocês olhem as informações e não consigam interpretar para tomar uma decisão. São passos que a gente tem que seguir, que isso para futuros administradores como vocês vai fazer de grande valia e diferencial até para o mercado de trabalho com essas informações. Tá bom, pessoal? Vamos nos encontrar na terça-feira novamente. Espero que todos estejam também até lá bem. E eu vou passar a nossa devolutiva do nosso trabalho naquele estilo que eu comentei para vocês. Dessa vez eu consigo sim para subir no sistema, tá bom?
Beleza? Legal, estou lendo aqui as mensagens. Obrigado aí pela presença de vocês. E tá até uma hora dessa, né, aí conosco reunido. Eu desejo para vocês uma excelente semana. Se cuidem por aí, tá? Se previnam. Valeu, Tá? E professor. tudo de bom. Falou.